Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Queridos, primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade de voltar aqui. Quando que foi? Eu sou ruim. Junho? Tava, meu Deus. Eu falei para algumas pessoas, eu nunca tinha pegado 1 grau na minha vida. São Paulo, quando morei lá, já fez 6, 5. São Paulo é um lugar frio, quem veio de São Paulo sabe disso. Parece que não, mas é muito frio, que é um lugar alto, né? Mas 1 grau, a noite inteira. Não, aqui foi a primeira vez. Nem em Floripa, porque de vez em quando em Floripa tem passa de vez em quando a friaca lá, ainda não bati esse recorde. Então fica essa memória. Mas mais ainda também a memória de poder ter estado aqui com os irmãos e ter colaborado junto aos irmãos, no culto, no encontro dos casais, com um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Então agradeço a Deus, agradeço ao pastor Léo pela oportunidade, por confiar a nós o púlpito, o microfone, não é? Que quem vai responder pela igreja lá naquele dia vai ser ele, não vai ser eu não, por essa igreja. Então, quando o sujeito confia o púlpito a alguém, ele está se colocando na linha de frente, né? É uma grande responsabilidade. Que bom que ele consegue, ele viu isso em mim e em alguns outros irmãos que têm, né, ajudado ele aqui no tempo de sua estadia com os irmãos. E quero agradecer a você que está aqui, sexta-feira, 8h30, não é mole. Depois de um pé d'água desse, eu cheguei em casa do Léo, 5 e pouco, pá! Ele falou, trouxe a chuva. Falei, eu corri dela lá, ela veio atrás da gente. Então, obrigado por ter vindo, mas já que você veio, agora você vai ficar aí. E firme ainda. Não é, não, piscou, eu vou apontar igual na escola. Fulano de tal, ei, tá cutucada. Fique firme, peça ao Espírito Santo para que ele dê força física, agora renovo, para que você possa acompanhar esse começo da nossa jornada falando sobre a reforma. Eu pretendo, meus irmãos, em 1 hora finalizar o assunto hoje. Porque eu já sabia que sexta-feira ia acontecer isso. Porque não é só aqui não, tá? Todo mundo, em todos os lugares, cidades, esse horário, sexta-feira, trânsito, trabalho. Então, como é um assunto não tão bíblico, no sentido de ficar lendo a Bíblia, é mais histórico, ele acaba sendo um pouco mais cansativo. Isso é normal. Quem aqui, todo aqui, creio, estudaram, e sabe que a aula de história é boa, você vai indo, vai 1 hora, né? Você, tá bom, professor? Já não estou dizendo mais nada. Então, é uma aula, uma palestra com um teor bem mais histórico do que bíblico, no sentido de leitura bíblica. Então, eu vou me esforçar para, em 1 hora, conseguir transmitir aquilo que o Senhor nos deu nesta primeira palestra. Outra coisa importante que eu quero compartilhar com você é o objetivo. Essa palestra, a de amanhã e a pregação de domingo, ela não tem um teor acadêmico altíssimo. Porque eu acredito que a igreja, de forma geral, não está preparada para isso. E isso não é demérito, é uma questão de construção de pensamento. Você não pode dar uma feijoada para a pessoa que está acostumada a tomar leite. Faz mal. Ela vai comer, mas vai fazer mal. Então, o nosso objetivo é igualar, através dessas palestras, a nossa percepção acerca da reforma. Então, se você for na internet, se você for em algumas literaturas, você vai achar coisa bem acadêmica. Mas muito acadêmico. Os irmãos que são da área sabem disso. Coisa pesada, graúda mesmo, que eu mesmo tenho muita dificuldade de compreender. Por outro lado, não dá para ser algo também muito simplório. Porque a igreja também tem a habilidade de aprender e crescer. Então nós vamos, nessas palestras, ficar entre 2 pontos. Uma parte acadêmica, porque precisamos, mas com aplicação simples para a igreja. O objetivo é que a igreja cresça. Não é só informação. Informação por informação você vai achar na internet muito melhor do que as nossas aqui. Muita gente mais gabaritada. E glória a Deus por isso. Então o objetivo é fletar com a questão acadêmica, porque tem assunto, tem informação importante, mas sempre voltando para uma parte prática para nós, para uma aplicação prática para nós. Isso não faz sentido nenhum. Como igreja, se fosse lá fora, em algum colégio, alguma coisa, eu ficaria só na parte acadêmica e se vira molecada. Mas para a igreja, eu acredito que a gente tem que ficar pulando. Uma parte acadêmica graúda, mas sempre trazendo para a simplicidade da vida da igreja. Para que a igreja possa ter uma visão equilibrada, uma visão boa acerca da reforma protestante.
E a primeira palestra nossa hoje vai ficar lá, não sei se os irmãos vão conseguir pôr. Nós vamos falar sobre a reforma protestante na história. Ok, meus irmãos? Basicamente, nós vamos falar sobre a origem, alguns personagens importantes e o impacto da reforma. Origem, personagens mais marcantes e o impacto desse trem que aconteceu há 500 anos atrás, que mudou a história do mundo. Os dois maiores eventos na história da igreja cristã. Primeiro foi o Pentecostes. O Pentecostes foi o primeiro e maior evento da história da igreja. E o segundo foi a Reforma Protestante. Por isso que ela nos chama a atenção e nos convoca a aprender, a conhecer, porque faz parte da nossa história. Irmão, o legal de ser crente e um crente protestante é que nós temos história. E isso é muito bacana. A nossa fé ela não tem só um aspecto emocional, né? Um aspecto espiritual. Tudo é espiritual, cara. Mas não só aquela coisa. Não, nossa fé tem raiz histórica, tem fundamento, tem embasamento. Qualquer um pode voltar nos anais da história, nas páginas da história, e achar aquilo que eu vou falar hoje aqui, escrito, documentado. Então isso é motivo de alegria para nós. Saber que Deus preservou a história da igreja, desde o seu nascimento em Atos 2 até os dias de hoje. É um motivo de um orgulho saudável, do tipo, poxa Deus, obrigado. Porque várias religiões não têm a condição de verificar o seu passado como eu e você temos acerca da fé cristã. Então, estudar a história é poder caminhar, olhar novamente para as passadas de Deus por meio do seu povo. Deus caminhou na história por meio do seu povo e ele registrou isso. Não só no livro chamado Bíblia, a sua palavra escrita, mas também na história da própria igreja, o seu nascimento, o seu desenvolvimento e o seu estado atual. Então eu quero convocar você, quero nos convocar a participarmos de uma introdução ao assunto, a este tema tão importante. Irmãos, passa para mim. A nossa agenda hoje, meus irmãos, é basicamente essa. Nós vamos falar sobre a pré-reforma, nós vamos falar sobre a reforma e nós vamos falar sobre a contra-reforma. 3 eventos muito importantes para que eu e você possamos compreender, mesmo a um nível introdutório, esse negócio de reforma protestante. Pré-reforma, reforma e contra-reforma. Essa é a nossa agenda de hoje. Eu espero concluí-la em pelo menos 1 hora, de uma forma saudável, para que eu e você possamos sair daqui com a pulguinha atrás da orelha, alguns, outros felizes, outros podem até ficar com raiva de mim, porque eu não gostei que você falou isso, não tem problema. Mas a ideia é que nós concluamos em 1 hora, pelo menos, essa agenda de hoje. E de forma introdutória, meus irmãos, se você sair daqui hoje entendendo o seguinte: a igreja tinha uma forma, a igreja sofreu uma deforma, a igreja então passou por uma reforma. Forma, deforma e reforma. Se você compreender isso, eu saio satisfeito da palestra de hoje, totalmente satisfeito. Se você, após o final, compreender que a igreja de Jesus, quando nasce, ela tem uma forma, com o decorrer do tempo, ela sofre uma deforma. E em um determinado momento, o Senhor reforma ela para que ela volte à sua forma. Ok? Forma, deforma, reforma. Se você lembrar dessas 3 etapas, pensando na igreja de Jesus, eu sairei bem feliz daqui hoje. E quando nós pensamos na forma, algumas palavras importantes para nós. Jesus, em Mateus 16 até o verso 18, ele está no papo com Pedro e com os discípulos. E aí, Jesus diz: o que o povo está dizendo de mim? Aí eles falam: dizem que o Senhor é Moisés, dizem que o Senhor é Elias e tal. Aí a Bíblia diz que Jesus toma os seus discípulos à parte e os chama pessoalmente. Ele faz isso várias vezes na narrativa bíblica. E pergunta: mas e vocês, que pensam de mim? Estavam andando com o Senhor Jesus já está caminhando daqui a pouco para a cruz. Jesus os questiona: e aí Pedrão, sempre ele, né? Pedro, quando não acertava, errava feio. Mas via de regra, ele acertou bastante. E aí o Pedro diz: tu és o Filho de Deus? Jesus diz: Pedro,
sobre esta afirmação, não sobre Pedro, mas sobre esta afirmação, que eu sou o Cristo e o Filho de Deus vivo, eu farei o quê? Edificarei a minha, edificarei é um verbo que está no futuro, portanto, Atos 2 é o nascimento da igreja. Então a igreja é fundada em cima de dois princípios. Jesus é o Cristo, o Messias de Deus, e ele também é o Filho de Deus vivo. Esta pedra é o fundamento pelo qual a igreja, pelo qual o inferno não poderá derrubar a igreja, não poderá avançar por cima da igreja, porque a igreja tem dois fundamentos muito sólidos: Jesus, o Cristo, o Messias, Jesus, o Filho de Deus. Isso acontece em Atos 2, quando o Espírito Santo vem em Pentecostes e ali nasce aquilo que nós chamamos hoje, de forma mais clara, igreja cristã. A igreja do Senhor Jesus toma ali fora. Os irmãos lembram de Atos capítulo 2, versículo 42? Quem acertar ganha um brinde, está escrito lá. Pastor não vai falar. Lá diz que a igreja permanecia fundamentada em basicamente 4 pilares: doutrina dos apóstolos, quem mais? Comunhão, oração e o partir do pão. Versículos 42 até os versículos 49, você tem ali a igreja tomando sua forma. E não existiu, e não existe, e talvez nunca existirá. Só a igreja perfeita nos céus quando vier à terra. Uma igreja tão poderosa como a igreja de Atos. Nenhuma igreja, nem no período da reforma depois, nenhuma igreja foi tão impactante, tão poderosa quanto a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, porque foram os primeiros. A igreja em Atos é o modelo ideal de toda e qualquer igreja. Você quer que uma igreja seja saudável? Ela deve imitar qual igreja? Atos. Quer que uma igreja se pareça com Jesus? Imite a igreja de Atos. Então, Atos é o livro em que Lucas escreve, em que ele mostra o nascimento da igreja e a forma que a igreja vai tomando. Paulo vem como o teólogo sistemático. Em suas cartas, ele organiza a teologia da igreja. Paulo é o grande teólogo da igreja primitiva. Pedro, fundador em Pedro e nos outros apóstolos, mas Paulo é a mente teológica da igreja primitiva. As suas 13 cartas são um esboço teológico e sistemático daquilo que a igreja deve crer, como a igreja deve crer. Então ela toma forma, em Atos 2 ela nasce, começa a tomar forma, e ela tem a sua organização teológica, fundamentária, ali em Paulo principalmente. Então você tem, até o ano 96, morte provável, entre 94 e 96, morte do apóstolo João. O último apóstolo vivo foi João, que dá o livro de Apocalipse a nós. Ali você tem a forma da igreja, a sua essência. Ela é a igreja, todas as igrejas posteriores deveriam imitar. Então, em Atos, até Apocalipse, nós temos a igreja em sua plena forma. Ok? Mas fica seguindo a questão. Deforma. A deforma é o seguinte: tudo que tem uma forma pode sofrer uma deforma. Pode se tornar uma caricatura. Sabe o espantalho? Eu gosto muito de lembrar do espantalho. O espantalho, alguém que já foi de fazenda, de vem fazer esse espantalho? Alguém teve essa experiência? É mais americano isso, né? A gente não tem muito, mas tinha. O espantalho, ele é uma falsa representação do dono da fazenda. Para espantar os bichos, os ladrões, enfim, não é? Ele é uma caricatura de uma forma original. A igreja, em sua forma original, começa agora a se transformar em um espantalho, em uma caricatura. E isso ocorre a partir do século IV, na pessoa de Constantino. Constantino foi um imperador romano, muito conhecido. E acontece o seguinte, irmãos: os crentes começam a crescer. A igreja está avançando. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Depois mais 2.000, mais 2.000, e aí vai. Então a religião, que era pequenininha com 12, se transforma em 120, depois em 3.000, e aí começa a crescer. E isso desperta em Roma a sua atenção. Porque os cristãos eram marginalizados.
existia, escute bem isso, no Império Romano, um panteão de religiões. O que é um panteão? É um lugar onde existem várias religiões. O Império Romano, de certa forma, era politeísta, ou seja, existiam vários deuses que poderiam ser adorados. É claro que todos os deuses abaixo de quem? César. César era a divindade suprema do imperador. Abaixo dele, você podia adorar quem você quisesse, mas César está acima. César era o Quírios, o Senhor, o ser supremo. Só que Constantino tem uma ideia brilhante. Após uma confusão danada, ele decide trazer o cristianismo de uma religião marginalizada para o panteão romano, tornando ela uma religião oficial do Império Romano, junto com todas as outras. Aqui, por muitos historiadores, alguns que eu vou citar, começa então a igreja a sofrer a sua reforma. É claro que, antes de eu falar de algumas reformas que ocorreram, eu não posso esculhambar a história e dizer que não houveram coisas boas com essa adesão. É claro que houve. Por exemplo, a igreja foi perseguida duramente durante os 2 primeiros séculos. Caçados, mortos, perseguidos, enfim, uma desgraceira toda. Quando ela se torna uma religião oficial do Império Romano, o que acontece com a igreja? Ela tem agora paz. Ela tem agora liberdade. Então isso foi um fruto bom, porque ela começou a pregar mais nas ruas, ela tinha liberdade de ter cultos públicos, os templos começaram a ser construídos, percebe? Então houve um aspecto positivo nesse ato de oficializar o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Não podemos negar isso. Inclusive ofertas, porque o cristianismo era uma religião marginalizada. Quem ia ofertar para isso? Quem ia investir? Ninguém. Da parte de cima. Quando ele se torna oficial, uma religião que é agora uma religião que tem a chancela, a validade do império, ou seja, é legal ser cristão agora, porque eu não sou mais perseguido. Então eu posso ser cristão aqui em Roma. É legal ser cristão agora, porque eu não preciso me converter a Jesus. Eu aceito por conveniência. As pessoas começaram a aceitar o cristianismo por conveniência e não por conversão. Aqui começa o problema. As ofertas chegam, os bispos, os ricos começam a investir, pessoas poderosas, porém, é neste ponto de benéfice, de liberdade, finanças, templos começaram a ser construídos. É neste ponto de coisas boas que a igreja começa a sofrer duramente uma deforma. Pessoas começam a aderir ao cristianismo como algo nominal. Ok? Nominalismo não é cristianismo. Crentes nominais simplesmente tiveram uma experiência com Jesus. Porque o nominalismo é algo que se torna cultural. Ou seja, eu sou cristão porque meus pais são, meus amigos são, porque é bom ser cristão, porque eu tenho benefícios do Estado, porque eu tenho benefícios do império, percebem? Então, as pessoas começam a aderir ao cristianismo para benefício próprio. Elas não mais se convertem e se submetem a Jesus Cristo, mas se convertem, se submetem ao Estado para que possam ter benefícios. Aqui começa a ladeira da fé cristã. Por quê? Quando você abre um precedente desse, o que poderá vir depois? Deforma. Se no século IV começa a se ter esses processos, no século VI você tem a instituição do papado. O Papa, ele é pontífice. Sabe o que significa isso? Alguém sabe o que é ser pontífice? Constrói pontes, é a ideia de construir pontes, mediador. Agora é o primeiro. Nós vimos no século VI, começo do século VII. O primeiro homem se coloca numa cadeira como mediador entre Deus e os homens. Aí começa a ficar estranho. Porque o apóstolo Paulo diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem? Mas a igreja romana, católica romana, já tem um homem no lugar.
Então você começa a abrir vários precedentes. Não só a instituição do papado, você começa a ter agora mariolatria, você começa no século VIII, no século IX, a ter reza aos mortos, culto aos mortos, veneração de imagens. Os santos começam a ser canonizados. Está percebendo a deforma que ela vai sofrendo? Aquela igreja tinha uma forma, começa a ficar uma caricatura, falsos ensinos, heresias. A igreja começa a se perder na escuridão do tempo ou da época medieval. Tempo de escuridão. Mas não termina por aí. Existem vários outros pontos que distorceram a forma da igreja. Nós poderíamos falar da doutrina dos 7 sacramentos. Chegou o irmão deve conhecer, quem já foi católico, eu fui muitos anos. Nós temos 7 sacramentos. Né? Sacramento quer dizer que é algo que não se pode não fazer. Se não cumpre, você não é salvo. Então você começa a ter várias coisas que levam a fé para um caminho de caricatura, a fé para um caminho distorcido, que não é mais a igreja primitiva. Só que o ponto principal da reforma se chama, ou se chamou, indulgência. Os irmãos lembram da indulgência, que é uma indulgência? Porque a doutrina católica romana, eu vou usar o nome romanistas, porque é o nome certo, tá, gente? ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estou citando os próprios documentos deles, tá? Não sou eu que estou achando isso. Então, eles são romanistas, por causa do Império Romano, da história que eu contei. O ponto é o seguinte, doutrina do purgatório. O estado intermediário em que as pessoas ficam para que os seus pecados sejam purgados e então elas possam entrar no céu. Aí entra o problema. Papa Leão X, século XIV para o século XV, começa a construir a Basílica de São Pedro, a maior basílica do mundo. É um monumento fantástico lá na Itália. Dinheiro começa a vir, porém a chancela final, o recurso final, que gerou muito dinheiro, foi aquilo que os historiadores chamam de indulgência. A indulgência era o seguinte, basicamente, era a ideia de que eu posso pagar algo, um valor, para que os pecados de alguém que está no purgatório sejam, então, purgados, não é? E aquela pessoa possa entrar nos céus. Agora pense nas pessoas muito ricas que tinham o medo de que uma pessoa amada, um filho, alguém que se perdeu, assim, que morreu, estava no purgatório. Quanto valia para que os pecados desse filho, dessa pessoa, fossem purgados? Qual o valor? Essa pessoa dava tudo. Não só ricos, mas também os pobres davam tudo. Então o barulho da moeda, quando caía, era um pecado expurgado no céu. No purgatório para a diabolização do céu. É aqui que a deforma fica completa. E é aqui que vai nascer aquilo que nós chamamos, que nós vamos estudar agora, de reforma protestante. Coloquei esses 2 pontos para os irmãos entenderem o contexto anterior, depois de Jesus Cristo. Então passa para mim. Então eu quero falar com os irmãos sobre a pré-reforma agora. A pré-reforma, ou seja, a preparação para a reforma. A ideia da pré-reforma que nós vamos ver é que Deus, irmãos, tem um livro que não pode deixar de ler. Se chama A Mão Invisível. É um livro que me confortou, por exemplo, na perda de meu pai. A Mão Invisível de Deus. É um livro de um autor chamado R.C. Sproul, ou R.C. Sproul, que já faleceu. E ele mostra nas histórias bíblicas e na história da igreja a mão invisível de Deus conduzindo seu povo. É incrível. É aconchegante para a alma perceber Deus conduzindo toda a história, principalmente a história do seu povo. Então, a verdade é que Deus nunca abandonou o seu povo. Certa feita, Moisés foi lá. Eu preguei isso aqui a última vez que eu vim. Moisés foi falar com Deus, falar com Moisés e tal. Estão lá batendo um papo. Deus fala, Moisés, mete o pé na porta de Faraó
diz para ele libertar o meu povo, que eu quero que eles adorem no deserto. O faraó não quis, bateu o pé. Moisés falou, mas eu vou falar que quem está me mandando dizer isso para faraó? Quem é o grande eu sou e tal. Aí ele disse, Moisés, eu ouvi o choro e sofrimento do meu povo. 400 anos antes, José e o novo monarca, o novo faraó, separaram, tiraram das pessoas a perspectiva do cuidado de Deus, da soberania de Deus, das pessoas, mas de Deus não. Deus estava aquele tempo todo no Egito, por exemplo, esperando a hora certa para poder entrar na história, poder libertar o povo. Sempre foi assim. Sempre. Na sua vida, na minha fé. Então, na história da igreja no Novo Testamento, da igreja agora, não poderia ser diferente. Então, houve um momento na pré-reforma, nós vamos falar, em que Deus, então, não que Deus tenha esquecido o povo dele no período da reforma, que eu disse. Não, Deus continuava soberano no controle, mas Deus estava esperando o tempo dele para poder entrar na história, poder então descortinar as coisas para poder reformar a sua igreja. Isso é bom porque nos diz o seguinte, Deus faz o que quer na hora que Ele quer, e isso é legal para nós. Não foi no tempo nosso. Pessoas entre o século II e o século XV clamaram a Deus, pediram para Deus reformar a igreja. Existem vários relatos. Existia um povo fiel ao Senhor. Sempre existe o remanescente fiel. Ok? Sempre existiu, sempre vai existir. Então sempre houveram pessoas entre o século II e o século XV clamando a Deus pela reforma da igreja. A igreja de forma geral. Mas Deus vem no tempo dele. Então Deus então agora começa a não agir, mas Deus começa a mostrar a sua mão invisível por meio da reforma e agora da reforma. Então caminhe comigo. Essa frase é muito interessante, ela diz assim: depois de mais de 1 milênio, ou seja, de 1000 anos de trevas e apostasia, quando a igreja paulatinamente, ou seja, devagar, foi invadida por diversas heresias perniciosas, começa, enfim, a aparecer a luz. Tem uma frase que eu não lembro agora, meu HD de memória está fraco, de Lutero, não lembro, chama, eu vou traduzir do latim, pós-trevas, luz, ou pós-tenebras, luz. Pós-trevas, luz. Deus, então, começa a descortinar, a sua mão deixa de ser invisível e começa a se tornar visível por meio dos reformadores, dos pré-reformadores. Um ponto importante, agora eu vou pedir sua atenção, fique forte, fique firme, levante, dê uma alongada se precisar. Essa é uma palavra que você não pode esquecer na pré-reforma. Renascença. Para muitos de nós é uma palavra estranha, para muitos de nós é uma palavra que talvez ouvimos lá atrás, na escola, mas foi um período importante, aonde o terreno começou a ser preparado para que a reforma chegasse. Deixa eu explicar só um pouquinho sobre a Renascença, para que você possa ter pelo menos a informação na sua mente, e que em um outro momento você até, quando ouvir por aí, você fala assim, opa, eu já ouvi falar sobre isso. Isso é importante. Ok? Então, só algumas informações importantes da Renascença. Eu vou citar, passa para mim, por favor. Eu vou citar agora o reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: Renascença foi um movimento cultural que foi uma desvinculação, faltou um A ali, uma desvinculação da economia, das artes, da ciência, da política e da religião da tutela de Roma. Duas palavras importantes: desvinculação e tutela. O que o Hernandes Dias Lopes defende é o seguinte: o período da Renascença foi um período que marcou, como chama quando o bebê solta lá e a mãe, como? Desmame não, pode ser desmame, mas é quando nasce. Como? Cortam, né? Para poder separar. Foi um momento de ruptura.
das áreas da ciência, economia, artes e religião sob a tutela de Roma. Por quê? Os irmãos sabem que na história da humanidade, todo grande império domina todas as áreas da sociedade. Moisés, ele foi criado na ciência de quem? Dos egípcios, porque o Império Egípcio, na época de Moisés, era o maior império do mundo. Logo, toda a ciência moderna da época eram dominados pelos egípcios. O Império Assírio, não é? O Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Greco-Romano, ou seja, todos os impérios que dominaram o mundo dominavam também a religião, a ciência, as artes. Isso é normal. Todo império tinha essa prerrogativa. Com o Império Romano não foi diferente. O Império Romano, meus irmãos, é considerado pelos historiadores o maior império da história. Ninguém foi tão poderoso quanto Roma. Tanto que a frase que nós vimos anteriormente fala de milênio. Roma, 200, 300 anos antes de Jesus Cristo, assume e vai acabar depois do século XVI, lá do século XVII ainda. Foi um império poderoso, o maior da história. Só que junto ao Império Romano, eles tinham, diferente dos egípcios, diferente dos gregos, diferente dos assírios, eles tinham uma igreja estatal poderosa. A igreja, tanto no período pós-apostólico, quanto no período medieval, e agora, no período moderno, dominava, tutelava a ciência, não é? As artes, a religião, a economia. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o que Hernandes diz é o seguinte, que na Renascença houve a desvinculação. Tutela vem da ideia de conselho tutelar, por exemplo, tá? Tutela, aquele que cuida. Então, Roma tutelava, era cuidadora das áreas que eu falei. Artes, ciência, política, religião, economia, etc. É na Renascença que começa essa ruptura. Como? Passa para mim, por favor. O Franklin Ferreira, que é um teólogo, pastor teólogo e também professor de história do cristianismo, ele usa uma palavra muito legal para a Renascença, para esse período, para esse movimento século XIV, século XV. Ele usa a palavra redescoberta. Hernandes de Lopes diz, houve uma desvinculação, ou seja, arte, ciência, economia, religião, começaram a pensar por si própria e não mais pelo que Roma ditava. Franklin diz, Renascença tem a ver com redescobertas. Quais redescobertas? Dos valores culturais da antiguidade clássica. Ou seja, é no período da Renascença em que as pessoas começam a se desvincular de Roma e começam a olhar para trás. Começam a olhar para os filósofos gregos, começam a ir para mais atrás da história, para outras culturas, para além daquela que Roma dizia ser a correta, para outros pensamentos intelectuais, para aquela além do que Roma dizia ser a correta. Então a expressão ali, ad fontes, significa voltar às fontes. Então é na Renascença, quando as pessoas, os pensadores se desvinculam de Roma, eles começam a olhar para trás. Eles começam a olhar para a antiguidade. Eles começam a olhar para aquilo que era classe. E aí, meus irmãos, o terreno começa a ser preparado para que a reforma possa surgir. Passa para mim, por favor. Alguns pontos importantes, somente dois dessa parte. No período da Renascença, lembra? Pré-reforma, eu estou falando de terreno sendo preparado, terreno sendo arado, ok? Então, pré-reforma tem a ver com terreno sendo arado. Olha os movimentos que Deus se fez valer para arar o terreno para que a reforma nascesse. Dois pontos importantes para você guardar e a gente vai terminar essa parte com mais um slide. Um fruto importante do período da Renascença. Retorno aos clássicos, como eu falei. Começaram novamente a ler Platão, a ler Aristóteles, Heródoto,
os filósofos, os sábios do passado, a cultura do passado. O movimento que caminhou junto com o Renascimento foi o humanismo renascentista. Fique calmo, é palavra difícil, mas você vai lembrar, se não agora, depois, quando você estiver estudando sobre isso. O movimento humanista renascentista, que nasce ali dentro do período do Renascimento, tem um personagem muito importante, que eu quero que você lembre só dele agora, chamado Erasmo de Roterdã. Esse cara é muito importante na pré-reforma. Ele era humanista do período do Renascimento e ele era chamado de príncipe dos humanistas. Ele era o cara do movimento intelectual e filosófico. O renascentismo era um movimento intelectual e filosófico. O humanismo tinha essa raiz. Erasmo de Roterdã era o príncipe desse movimento humanista. Era o homem que amava os clássicos. Um homem culto, um homem poderoso em palavras e educação. Um homem cristão. Erasmo, então, começa a mexer na estrutura da pré-reforma por meio do seu humanismo, por meio do retorno aos clássicos. Ele é tão importante, preste atenção no que eu vou falar aqui. As missas eram feitas em latim. Sabia que no Brasil até pouco tempo, década de 40, 50, ainda eram feitas em latim? Eram feitas os moços, talvez mais antigos, que têm uma experiência maior, podem falar melhor, em latim. A pergunta é, quem entendia latim? Às vezes, no máximo, o padre. E as missas, eu já fui, os irmãos que já foram, sabe como que elas eram feitas no passado? O padre ficava de costas. Depois entram as homilias, não é? As pregações do padre com as pessoas. Mas imagine que do século V até a Reforma, as missas eram feitas em latim e nesta forma. Por quê? Porque é importante falar aos irmãos que a doutrina romanista exige distinção entre o clero e as pessoas, tá? O clero é aristocrata, o clero é especial, o clero tem um conhecimento diferente do povo, tá bom? Isso é claro, não sou eu que estou inventando, está lá nos documentos. Então, havia essa distinção. A pergunta é, como as pessoas, durante esse período, da época medieval principalmente, conseguiam adorar a Deus? Conseguiam compreender a Bíblia? Detalhe, a Bíblia não estava acessível a todos. Não. Somente os sacerdotes e o clero poderiam ler e interpretá-la para o povo. As pessoas não podiam, isso era proibido, gente. Os documentos que mostram, elas eram proibidas de ler a Bíblia por sua própria conta e interpretá-la. Sabem como isso é perigoso? Então, olha o período que está acontecendo. Erasmo de Roterdã, o príncipe dos humanistas, no período do Renascimento, o que ele faz? Ele promove uma das primeiras traduções da Bíblia, do original. Presta atenção. A tradução mais usada a partir do século V pela Igreja Católica Romana foi a Vulgata Latina. Já ouviram falar? Século V, século VI em diante. Ela pendurou durante muitos anos e muito tempo como a Bíblia-chefe, né, da Igreja Católica Romana. O ponto é o seguinte: essa Vulgata Latina, ela é uma tradução de outra Bíblia. O que Erasmo faz? Ele voltou aos clássicos, ele voltou aos filósofos, ele voltou à cultura grega. Os irmãos sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em qual língua? Então o que Erasmo faz? Erasmo não se volta para a Vulgata. Erasmo volta para qual texto? O Novo Testamento grego original. Aí começa a ficar complicado. Porque ele pega o Novo Testamento original no grego. E ele era um intelectual de nível altíssimo. E ele faz a tradução. E ele pega a Vulgata Latina. Ele acha os livros apócrifos. Ele começa a achar algumas coisas. Aí, então, começa. O ser começa a ficar. Porque eles foram os primeiros a fazer isso. Começa a
transição para a reforma nascer. Então, grave esse nome. Erasmo de Roterdã é um homem muito importante na história da pré-reforma. Uma segunda coisa importante é a invenção da imprensa. Johannes Gutenberg. Vocês sabem, meus irmãos, que o mundo nem sempre foi assim, né? Você nem sempre teve uma Bíblia impressa, assim. As coisas eram mais difíceis. Até o século XV, irmão. Não havia essa facilidade toda. Mas este homem, Johannes, depende da língua, Gutenberg, ele é aquele que é o inventor da imprensa. A ideia de produzir livros, de máquinas. Então começa uma revolução intelectual. Não só porque se voltaram para os clássicos, mas porque livros começaram a aparecer na mão do povo. E qual livro começou a aparecer na mão do povo? Depois a reforma. A reforma, Lutero vai pegar essa invenção de Johannes, ele vai transformar isso em uma das maiores agências missionárias da história. Ele pega a impressão e ele traduz a Bíblia para o alemão. Toda a Alemanha conhece a Deus por causa de Lutero. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Então percebem que no período do Renascimento essas duas coisas aconteceram, elas são muito importantes para nós. Eu quero concluir essa parte, meus irmãos. São 4. Com 5 áreas básicas, não vou entrar muito no assunto, que a Renascença tocou. E é isso mesmo. Eu estou usando a palavra tocou, porque da onde eu peguei o autor, que é o autor que botou tocou. Se alguém brigar comigo, tem que brigar com ele. Se eu dou a fonte, você escreve para ele. Tocou, porque era intocável. Tocou porque elas pertenciam a quem? A Roma. Então elas eram intocáveis. Então a Renascença toca em 5 áreas que eram preciosas e caras para o Império Romano e para a Igreja Católica Romana. Quais foram essas áreas? A economia. No período da Renascença, quem dominava a economia? A Igreja. Sabiam disso? Sabiam que a Igreja Romana é o órgão não governamental mais rico da história? Isso porque as pessoas, durante centenas de anos, doavam terra. Isso é verdade. Até hoje a gente tem no nossa Constituição terrenos, não é? São doados para a Igreja Católica. Não estou falando que isso é um problema não, tá? Estou falando que isso ocorreu. Por causa disso, ela se tornou muito rica. Muitas ofertas generosas. Só que aí, no período da Renascença, escuta bem, o mundo não era como é hoje. O feudalismo, que era a ideia dos campos, lembra? Vamos sobre isso na escola? Os senhores dos campos começaram a perder força. As pessoas começaram a sair do campo e ir para as cidades. Nasceu aquilo que nós chamamos de burguesia, aquela classe média do meio, porque era rico, 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 pobre, pobre, pobre. Nasce uma classe de burguesia. Começa a nascer aquilo que nós chamamos de capitalismo. As pessoas começam a reter o dinheiro para si e a guardar, fazer poupança. Nasce também aquilo que nós chamamos de propriedade privada. Então você está vendo? Mas a propriedade não pode ser privada, porque ela pertence a Roma. Então você começa a ter um choque econômico, porque tudo que Roma controlava economicamente passa agora a não ser tão assim. Calma, também não é assim. Isso vai trazendo alguns problemas. Então há essa transição econômica no período do Renascimento. As artes também. A igreja, Roma, tutelava a questão das artes. Mas aí começa a surgir artistas independentes, Michelangelo, tantos outros, independentes. Ou seja, não debaixo da tutela de Roma. Lembram? Por si mesmo. Começam a produzir um outro tipo de arte, que não mais aquele que Roma determinava como deveria ser. Isso começa a fazer problema, porque a arte comunica. Ok, irmão? A arte comunica. Outra coisa que ocorre, ciência, geocentrismo. Lembram de geocentrismo? Aí vem o heliocentrismo. Lembram daquela treta? Geocentrismo. O Império Romano, a Igreja Católica Romana dizia, é isso, a Terra é o centro, o mundo gira ao redor. Aí vem o heliocentrismo, que diz o quê? Não é a Terra que é o centro, é o Sol. Porém, o autor dessa tese foi perseguido por Roma.
porque ele foi contra um dogma romano. Então, na ciência começam a surgir cientistas independentes, ou seja, não estão mais debaixo da tutela de Roma. Outra área que é bem importante, política. No Império Romano, igreja e Estado são a mesma coisa. Opa, vamos ter problema, como já tivemos no passado. Então, o imperador era o chefe da igreja. Aí dá problema. Então, a política começa a também ter as questões políticas em Roma começam a sofrer tremedeira. Não só isso, é nesse período que começam a surgir os países que nós conhecemos na Europa. Começam a haver independências, países nacionais. Reis começam a surgir além de Roma, além do Império Romano. Aí começa a nascer a soberania dos estados, ou seja, dos países. Ou seja, esse país aqui, ele é soberano, então Roma não pode tutelar sobre ele. Começa a haver alguns problemas na questão política. Vocês percebem que começam a haver algumas situações que vão mexer na estrutura do grande Império Romano? E, consequentemente, quando você começa a mexer na estrutura do grande Império Romano, quem também se abalou? A Igreja Católica Romana. E a religião. A deforma está aqui dentro, que eu falei. As indulgências estão a todo vapor. Algo que está feito. E quem vai começar a fazer algo agora? Aqui entram os pré-reformadores. Por que pré? Aqueles que vieram antes dos reformadores. Não. Muita gente não fala muito desses caras aqui. Mas foram eles que lançaram a semente que os reformadores regaram. Foram esses os pré-reformadores. Quem são os pré-reformadores? Você vai me perguntar. O primeiro deles, John Wycliffe. Inglaterra, meus irmãos. Basicamente um erudito, um mestre, um pregador. Este homem, John Wycliffe, ele condenou, já no século XIV, irmão, antes da reforma, ele condenou o poder exorbitante do papado. Ele condenou a doutrina da transubstanciação. Os irmãos lembram o que é a transubstanciação? Hã? A hóstia vira o quê? Literalmente. Quando eu tomava hóstia, quando eu era pequeno, eu não podia morder, porque eu morderia o corpo. Então, botava e tinha que ficar e derretia. A transubstanciação é um problemaço dentro da teologia bíblica. Problemaço. Não existe nenhum amparo bíblico exegético que dê chancela para a transubstanciação. É como se Jesus, todo domingo, fosse crucificado. Pode perguntar isso para qualquer um da área do meio católico. Esse é o ideal da minha. Por isso que por isso que eu não posso morder. Por isso que há essa transformação. Sangue, corpo, literalmente. John Wycliffe condenou isso, os pré-reformadores. Mas este homem também não só condenou essas coisas, ele também defendeu coisas muito importantes, irmãos. Preste atenção. Ele defendeu que a verdadeira igreja, ela era formada pelos eleitos de Deus. Ele defendeu que a verdadeira igreja, que a autoridade da igreja, isso aqui é muito importante, provia da palavra de Deus somente. Os irmãos vão lembrar. Irmãos, eu não estou pegando no pé da Igreja Católica Romana, mas é porque o contexto era assim, tá? Talvez alguém, está falando muito. É que não tem como não falar, porque elas estão ligadas, tá bom? A Igreja Católica Romana tem a doutrina da dupla autoridade. Os irmãos sabiam disso? Na verdade, alguns dizem que pode ser até tríplice autoridade. A Bíblia, a tradição católica e o Papa. Vocês sabiam disso? Essas três autoridades, elas têm o mesmo peso no que condiz aquilo que a igreja precisa. Isso qualquer um pode falar. Dupla ou tripla autoridade. Pede igualdade. Palavra de Deus, Bíblia,
a tradição católica e o papado. Tanto que o Papa ele tem um atributo que somente Deus tem, que é dado a ele. Isso é problemático. Ele é chamado de Papa. Tanto que existe a bula papal, a infalibilidade papal, ou seja, o Papa não pode, isso é ser infalível, é não poder errar. Esse atributo da infalibilidade pertence somente a Deus e a palavra de Deus escrita, a Bíblia, mas ela foi dada a um homem, então ele é infalível. Como ele é infalível, não pode errar, o que ele diz é palavra de Deus, ok? Tem o mesmo peso, a mesma autoridade. Então, John Wycliffe combate isso. Não, ele diz, a autoridade da igreja provinha somente da palavra de Deus, como é dito na própria palavra de Deus. E ele trabalhou, meus irmãos, incansavelmente na tradução da Bíblia para o inglês. Este homem foi um dos primeiros tradutores da palavra de Deus na linguagem original para o inglês. Em 1330, mas foi mais ou menos em 1370 que ele conclui a tradução. E aonde que John Wycliffe conclui a tradução da Bíblia para o inglês? Na cadeia presa. Ele traduz a escritura espalhada pela terra, por todo o reino. Você tem ali o País de Gales, né? Escócia. Por causa disso, ele é morto. Martírio. Queimado na fogueira. É isso mesmo. Foi queimado na fogueira porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, para que o povo comum pudesse ter acesso à palavra de Deus. Este é um pré-reformador muito, muito marcante. O outro é John Hus. John Hus, mesma época de Wycliffe, só que ele viveu ali na República Tcheca, pregador e reitor. O que John Hus combateu, irmãos? Os abusos da igreja. Haviam muitos abusos, principalmente por parte dos bispos. Muitos. E ele também foi um combatedor da heresia das indulgências. Ele defendeu voltar às escrituras e suas verdades práticas. E ele também defendeu a autoridade final sendo a Bíblia. Perceberam que os dois defenderam a mesma coisa? Vocês estão percebendo o ponto de treta aqui? Qual que é? Quem manda na igreja? A Bíblia ou a tradição? Quem manda na igreja? A Bíblia ou o Papa? Percebe que eles estão nessa crise? Ele também foi morto e foi morto por martírio. E quem adivinhar como ele morreu ganhou um brinde. Ele foi queimado. Da mesma forma, John White. O terceiro e último pré-reformador, para a gente terminar aqui. 9, 17, tempo bom, né, gente? O terceiro pré-reformador importante, Girolamo Savonarola. Inglaterra, Wycliffe, Hus, República Tcheca e Savonarola. Quem não souber de onde é esse nome, Girolamo Savonarola, Itália, o berço de Roma. Esse pré-reformador, um monge dominicano, ele era monge, irmão, mas ele começou a ter crises quando ele passou a estudar não só a tradição, não só as palavras do Papa, mas quando ele passou a interpretar a Escritura por meio da Escritura. Então isso começou a gerar crises nesse mundo. Ele combateu os desvios do Papa, ele combateu os vícios do clero, os abusos, ele combateu a apatia espiritual da época. Havia um nível de apatia espiritual altíssimo, o abandono dos pobres, havia coisas terríveis. Apatia, meus irmãos, igreja fria, morta, liturgia morta, já viu? Frieza. E ele foi um pregador que abalou a estrutura de Roma. Por que ele abalou a estrutura de Roma? Porque ele estava na Itália e porque ele era um ex-monge. Entenderam? O que ele chocou? Ele foi um monge, foi chocado, abandonou, foi pregar para que a igreja pudesse ser reformada. Lembrando, ele queria que a igreja católica fosse reformada. Ele não queria acabar com a igreja católica. Ele queria que a própria igreja fosse reformada. Só que ele conhecia muito. Então ele bateu nos pontos vitais da igreja católica romana. Então ele foi, os pré-reformadores, aquele que, por estarem na Itália e serem um ex-monge, abalou a igreja católica. Ele foi morto. E quer adivinhar como ele morreu? Ganhou um brinde?
queimados. Os 3 morreram queimados e fogueira em tratamento. Irmãos, passa para mim, por favor. Pode. O sangue destes mártires preparou o solo para a semente da reforma no século XVI. O sangue destes homens preparou. O terreno para a reforma chegar não foi arado com água, foi arado com sangue. Isso começa a me dar até uma tremedeira quando eu falo. Porque é muito forte, não é? Nossa realidade. Chegamos agora, meus irmãos, à reforma. O segundo marco mais importante da história do cristianismo. Passa para mim. Eu quero trazer aos irmãos uma breve definição sobre o que é a reforma. Se você puder anotar e lembrar o que foi a reforma nessa definição, já vai te ajudar muito. Passa para mim. Eu vou usar a definição do Keynes, que é um historiador cristão. Ele diz assim: tomaremos a reforma aqui como um movimento de reforma religiosa que resultou na formação de igrejas protestantes. Por que eu marquei ali a expressão religiosa, irmão? Porque a reforma não teve só um aspecto religioso. Ela foi impactante em vários aspectos. Como eu disse, econômicos, sociais, de arte, lembram? Mas nós aqui vamos nos ater ao aspecto principalmente religioso, porque está mais próximo de nós. E é o mais importante para a gente. Sabiam que até Karl Marx e o Engels falaram sobre a reforma protestante? E eles avaliaram a reforma protestante com um viés socioeconômico, porque era assim que Karl Marx fazia, que Engels fazia, não é? Eles liam, eles fizeram uma leitura da reforma por meio das lentes socioeconômicas. Para eles a reforma foi só isso, nada de religiosa, ok? Só para vocês saberem que existem outras formas de chegar à reforma, mas nós enxergamos principalmente como um movimento de reforma religiosa. Algo passa para mim? Olha o que o Hernandes diz. O Hernandes ele simplifica para nós e nos ajuda. A reforma foi um movimento que visou trazer à igreja ao quê? A pureza original. Da onde? Do Novo Testamento. Irmãos, a reforma não quis trazer algo novo. A reforma apenas pediu para que o povo olhasse para que eles voltassem a reforma não tem nada, os reformadores não trouxeram nada de novo, nada. Eles apenas voltaram para a escritura, para provar que a igreja precisava voltar à sua forma original. Essa é a ideia da reforma. Foi gritar aos 4 cantos do mundo conhecido na época, para a igreja católica apostólica romana: precisamos voltar à pureza original do cristianismo, do Novo Testamento. Precisamos olhar de novo para a igreja? Para a igreja. Essa é a ideia da reforma. Voltar à forma original. Passa para mim, por gentileza. Eu quero compartilhar com vocês, em alguns minutos, também os principais reformadores. Ok? Homens muito importantes, que agora começam a plantar, a regar aquelas sementes que os pré-reformadores plantaram, e essas sementes vão começar a dar frutos. Quais foram os principais reformadores que você pode lembrar? A lista dos reformadores importantes, não os principais. Você tem os principais e tem os importantes. Se eu fosse citar os importantes, nós passaríamos de pelo menos 20. Mas o tempo não dá e o espaço não permite. Então eu vou citar 3 ou 4 no máximo que eu tenho aqui, para que você possa pensar. Esses foram os 4 principais, ou os 3. De todos os outros eu não lembro, reformadores, mas esse aqui eu lembro. E o primeiro grande reformador, conhecido por muitos de nós, deve ser muito conhecido também aqui em São Bento, por causa do luteranismo, tem a faculdade, né, luterana, vamos falar a memória, muito forte, bem estudiosos, bem acadêmicos, Martinho Lutero. Martinho Lutero, luteranismo,
Não dá para separar os dois, né? Aí não existe luteranismo sem Martinho Lutero. Esse homem é uma das figuras mais importantes da Reforma, como reformador. Foi um monge agostiniano alemão. Irmãos, Lutero não concordava com algumas práticas da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica como monge, ok? E ele tomou a decisão de criticar o próprio sistema religioso que ele adotou. Então ele adotou o sistema religioso romano, se tornou monge, serviu, mas ele começou a ter crises por causa da culpa que ele carregava em sua mente. Ele não conseguia ter paz, mesmo fazendo as boas obras que a igreja pedia em relação aos seus pecados. Aqui entra um ponto muito importante, que vai ser a questão da justificação somente pela fé, e não por obra. Então, a crise de Lutero, o dilema da justificação pela fé. A doutrina católica romana afirma, para que nós possamos ser salvos, nós precisamos de duas coisas, fé e obras. Não existe salvação na Igreja Católica sem boas obras. Isso é dogma católico, não sou eu que estou dizendo, tá? É necessário os dois, fé e obras. Mas Lutero começou a ler a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo bate de forma muito dura no legalismo judaico por causa das suas obras. E Paulo diz para ele, não é por obras, mas por fé. E fé só. Aí Lutero teve crise com Gálatas. Foi inventar de ler Romano. Aí azedou. Porque Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o quê? O justo verá. Aí a crise dele é aqui. Não é fé e obra, o justo verá somente. Só um parênteses, interessante, mas nós não somos salvos pelas boas obras. Isso fica claro? Mas todo crente produz boas obras. Isso é importante, não é? Tá? Não existe crente que não produz boas obras. Está errado. Ele não é salvo pelas boas obras dele. Mas ele, quando salvo pelas obras de Cristo na cruz, pela fé em Jesus, ele então passa a produzir boas obras. Tudo bem isso? Fica claro? Lutero teve essa crise. O ápice da crise dele, Lutero viveu o ápice das indulgências. Foi as indulgências que ficaram assim na cabeça dele. Estão pagando para entrar no céu. Mas e a fé somente? Mas os textos sobre a fé. E agora? Esse foi o ápice da crise dele. E agora? Qual foi o ato de Lutero então? Lutero, é uma bela manhã, em 31 de outubro de 1517, atravessou a pequena cidade de Wittenberg e ele foi na porta da igreja, no grande portão. Os irmãos, lembra que teve, mas chegou a época que na igreja ficava um mural com informações até da cidade, não é? As portas grandes de madeira. Lutero foi lá e ele botou 95 teses contra práticas da Igreja Católica Romana e ele não concordava a luta. 95. Neste dia, de Wittenberg. Qual foi a consequência? Foi excomungado e ele foi perseguido. Aqui é importante, irmãos. Lutero. Não, vou citar isso aqui depois. Qual foi a consequência para o povo de Deus? Deste processo todo de Lutero? Tradução da Bíblia para o alemão. Lutero traduziu toda a Bíblia para o alemão. Traduziu vários cânticos para o alemão. E não só traduziu. Talvez o irmão não saiba, Lutero era um exímio produtor de hinos. Os luteranos têm um hinário muito bonito. Lutero tem vários hinos. Em alemão, o evangelho passou a ser pregado e cantado na língua do povo. Olha que coisa maravilhosa. E não só isso. Com a invenção da imprensa, ele começou a fazer com as Bíblias traduzidas,
copiar, irmão. Começou a espalhar por toda a Alemanha. A reforma estava eclodindo. Aí começou a atacar fogo na Europa. A partir desse sujeito aqui. Tradução da Bíblia, cântico traduzido, língua do povo. E a impressão, a reforma eclodiu. Olha essa frase de Stephen Lawson. Lutero está diante do Papa, depois que chamaram ele para prestar uma conta. E Lutero diz, diante do Papa e do clero, a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da Escritura, ou por clara razão, pois não confio nem no Papa, nem concílios isoladamente, visto que se sabe muito bem que a eles tem errado, e se contraditado muitas vezes. Ele diz, irmão, estou preso às Escrituras que citei, e a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso retratar. E não me retratarei de coisa alguma, uma vez que não é seguro e nem correto, e contra a consciência. Não posso agir de outra forma. Aqui estou, Deus me ajude. Amém. Depois disso, ele foi tirado pelos seus aliados, porque ele ia ser morto. Ele foi escondido em um castelo de um grande amigo que o acolheu e ficou exilado, traduzido a Bíblia cristã. É aqui que nasce o castelo. Está preso em um castelo protegido. Ele olha para aquele castelo e ele diz, castelo forte, não é esse aqui. Quem? Não. Ele compõe um castelo forte, exilado dentro do castelo, para mostrar que o castelo que protegia não era aquele, mas era esse aqui. Olha que coisa linda. No exílio, na perseguição, ele produziu os cânticos mais belos. Um outro reformador importante, irmão, vamos caminhar, fica comigo, que vai chegar lá. Ulrico Zwingo, Lutero, Alemanha, Zwingo, Suíça. Grave só isso, tá bom? Zwingo, Suíça, mestre e pastor, também foi sacerdote. Irmãos, Zwingo foi o principal líder da reforma na Suíça. E não só isso, ele é um dos cabeças da teologia reformada. Irmãos, dedicou-se a denunciar e atacar doutrinas romanas. Quais? Adoração aos santos, missas, indulgências e o celibato do clero. Zwingo, mesmo monge, começou a ler a Bíblia e chocar com esses ensinamentos. Olha que interessante isso. Quais foram suas principais defesas? O que Zwingo mais defendeu em sua vida? O sacerdócio dos crentes. Lembram disso? Quem era que intermediava Deus e o povo? O sacerdote católico. Mas Pedro diz na carta que quem é sacerdote? Vocês são quem? A igreja. Ou seja, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo e é habitado pelo Espírito Santo tem acesso direto a Deus. Ele não precisa de nenhum mediador humano. Ok? Só que você também dentro da Igreja Católica Romana. Defendeu a salvação pela fé em Cristo e não pelas obras. E terceiro, defendeu a autoridade da Bíblia, acima da igreja. A Bíblia, irmão, não é a igreja que determina o que a Bíblia tem que ser ou fazer. É a Bíblia que determina. É a Bíblia que direciona, é a Bíblia que coordena. A palavra da Bíblia, sinal da palavra de Deus, não nossa. Ok? Restringiu. Aí teve uma tretinha com o Lutero. Tava bom demais para ser verdade, hein, irmão? Cara, arrebentando. Para a confusão. Zwingo e Lutero, os reformador mais importante. Qual foi a treta? Zwingo era humanista. Leu quem? Erasmo. Lembra do Erasmo? Aí ficou para Lutero e disse, Lutero, a ceia é um memorial. Quem já foi luterano sabe que é bem parecido com a transubstanciação. Bem parecido. Olha, Zwingo e Lutero, estamos pedindo aqui. A ceia de vocês também está errada. Vocês estão copiando o católico romano. É daí que nasce a ceia
memorial. Zwingli, a feita que nós comemoramos, nós na igreja, Zwingli é o cara que trouxe essa ideia para nós, lá na Reforma Protestante. Você comemora, celebra a ceia memorial, por grande influência de Zwingli. Não tem problema, isso aí, o bicho pegando, essa divergência é menor, mas foi suficiente para que eles se separassem, cada um fosse pro lado, tá bom, irmãos? E aí, irmãos, só um ponto importante para eu correr aqui. Em Zwingli nasce um movimento chamado Anabatistas. Depois dele, o pastor pregou aqui, alguém falou para mim, né, sobre os Anabatistas. Eles fazem parte, muito bem, eles fazem parte da reforma radical. Porque os Anabatistas eram vaca da caveira, irmão. Sangue nos olhos. Eles queriam total separação entre igreja e Estado. Eles queriam separação da cultura, porque eles estavam corrompidos. Enfim, mas muita coisa boa também, viu na Bíblia com a palavra de Deus, sacerdócio, só que eles queriam separação total. E assim, a todo custo. Então, os anabatistas, sangue nos olhos. Diferentes reformadores que conciliaram mais paz, né? Vamos resolver por outro caminho. Os anabatistas não. Porque teve muita guerra sangrenta por causa disso, tá? Só para os irmãos saberem que a reforma radical foi uma parte dentro da reforma. Os anabatistas eram os cabeças disso, eram bravos. Na Suíça também. Mas caminhando aqui, uma frase do Urico Zwingli. Por que você me chama de Paulino, já que estou pregando como São Paulo? Não desejo ser rotulado como luterano pelos papistas. O que estava acontecendo? Os papistas estavam falando, você é tipo de Lutero. Você está imitando Lutero? Ele falou, não, eu não estou imitando Lutero, eu estou imitando quem? Paulo. Isso é muito interessante. Eu não sou imitador de Lutero, eu estou imitando a Paulo. Aí ele diz, pois não foi Lutero que me ensinou a doutrina de Cristo, mas a palavra de Deus. Isso é muito interessante, Paulo. Por mais que Zwingli, em seu escrito, valorizava Lutero demais, o admirava muito. Estiveram juntos na batalha pela reforma. Mas ele diz, não é que Lutero não tem influência, é que a influência primária vem de quem? A palavra de Deus. Estão percebendo a percepção deles para a palavra de Deus como a fonte primária? A fonte primária. Lutero ensinou, mas a fonte primária é a palavra. Aí ele diz, se Lutero prega Cristo, ele faz o mesmo que eu. Portanto, não levarei sobre mim qualquer nome, senão do meu capitão, Jesus Cristo, de quem eu sou soldado. Os reformadores tinham algo em comum. Eu não sou de Lutero, nem Lutero é de mim. Nós somos de Cristo. Isso é um momento que é importante para nós como igreja. Eu quero falar sobre isso amanhã. Não é? Eu sou de Pedro, de Apolo. Não. Somos de Cristo. Isso é algo muito bom. Então, o último reformador, irmãos, ele, né? João Calvino, o grande cérebro e o sistematizador das doutrinas reformadas. João Calvino é considerado o que o apóstolo Paulo fez pela igreja primitiva, organizando as doutrinas. João Calvino, em algum grau de medida, fez com a teologia reformada. A mente mais especial, teologicamente falando, da reforma protestante. João Calvino. Não é negócio de Calvino, esquece isso. Estão falando disso agora. Estão falando de doutrina, sistematização. Este homem foi muito importante. Irmãos, Calvino foi um influente teólogo cristão francês. Lutero, Alemanha. Zwingli, Suíça. E Calvino, francês. Depois foi para Suíça. Adeptos da ideia da reforma. Irmãos, a contribuição de Calvino foi enorme, principalmente em Genebra, na Suíça, por volta de 1530. Rapidamente, impacto teológico de Calvino. Escreveu aquilo que nós chamamos de as institutas da religião cristã. Não faz desse trem. É considerado o documento mais importante, teologicamente falando, teologia sistemática da reforma protestante. Este homem, aos 23 ou 24 anos de idade, escreveu uma teologia sistemática para a igreja da reforma. Toda a Europa. Incrível. Os teólogos chamam de a catedral da reforma. As institutas da religião João Calvino escreveu. Tão movido.
João Calvino é considerado um dos maiores pregadores da reforma protestante. Deixa eu contar uma historinha rapidinho. João Calvino foi expulso de uma igreja, da igreja dele. E é muito duro pregando, né? Pegava a Bíblia, deu problema. O pastor viu aí, deixa aí, não faz o que era João Calvino. Aí ele, pregando um texto em Coríntios, não fala a memória, em um versículo, deu uma confusão na igreja, botaram ele para correr da igreja. Passaram-se alguns anos, a igreja convidou ele de volta. Ele voltou, pregou aonde? O mesmo, a vírgula que ele parou, ele voltou e pregou o mesmo texto, com o mesmo tema, o mesmo sermão. Ele era um exímio pregador expositivo fiel ao Espírito. Calvino não negociava a pregação expositiva. Ensino, educação, enfim. Outra coisa importante de Calvino foi o impacto missionário. Calvino fez de Genebra, na Suíça, a maior agência missionária depois que Lutero fez aquilo com a impressão das Bíblias. Mas em estrutura, Genebra foi a maior agência missionária do período da Reforma. Foi global, irmão. Posso falar para onde Calvino mandou o missionário? Para o Brasil. Talvez muitos não saibam disso, porque muitos falam que calvinistas não fazem missão. Quem fala isso não lê a história da igreja. Foi João Calvino que, em 1557, a pedido de um rei, mandou 15 missionários, 15 teólogos para o Rio de Janeiro. Ficaram um tempo, alguns voltaram e outros foram martirizados na época. Era muito difícil. Antes de chegar pregador batista, antes de chegar presbiteriano, Calvino já tinha ido do Brasil. É documentado, isso é muito legal. Um homem que pensava mundialmente. Veja, irmão, a missão de Deus não está presa a um sistema teológico. A missão de Deus é a palavra de Deus, é escritura. É mundo, é isso. Impacto econômico. Calvino transformou Genebra numa cidade, numa capital de primeiro mundo. Irmãos, existe uma forte relação de João Calvino com as ideias capitalistas, com propriedade privada. Calvino influenciou muito a economia da reforma. Existem livros escritos sobre isso. Não vai dar para entrar aqui porque é mais técnico isso, mas só para os irmãos saberem que o impacto de Calvino também foi econômico. Tá bom? E o último, impacto educacional. Calvino criou um sistema escolar livre. Criou, irmão, que não tinha na época, principalmente para os pobres. Impactou academias e instituições de grau universitário. Assim como Lutero criou um sistema educacional livre na Alemanha, porque não existia para os pobres, Calvino faz o mesmo em Genebra, na Suíça. A teologia que faz na sociedade, né? Ela transforma a sociedade. Olha, e eles fizeram isso a partir da Escritura. Como que a palavra de Deus é rica, né? Uma frase, meus irmãos, de John Piper, diz o seguinte: João Calvino exerceu seu ministério, tendo forjado sua teologia em uma cidade cheia de sofrimento. Genebra era caos, terrível, quando ele chegou. Sofrimento, severidades, brutalidade, crimes lá em cima, meus irmãos, e imoralidade. Essa era Genebra quando Calvino chegou. E como que ele transformou essa cidade? Ele transformou, meus irmãos, esse negócio é tão sério que muitos historiadores comparam Genebra como um arquétipo da Nova Jerusalém. Foi quase um mundo perfeito. O evangelho transformou a cidade de cabeça para baixo. Economia, sistema prisional, educação, as igrejas. Houve um rebuliço, meus irmãos. Coisa incrível, que poder. Não de Calvino, mas da palavra de Deus. Mas como que Calvino fez isso? Olha que interessante. Ele fez isso expondo diariamente a palavra de Deus. Calvino praticamente pregava todos os dias mais de 2 sermões. Expositivamente. Isso foi transformando a igreja e transformou toda a Genebra. Percebe o poder da palavra pregada? É dessa forma que tem acontecido desde então com as doutrinas da reforma, circulando e triunfando sobre a escuridão em todo o mundo pela pregação expositiva da palavra de Deus. Agora eles estão voltando a atenção para a pregação expositiva. Meus irmãos, o quarto e último reformador, para eu caminhar para a conclusão, eu vou terminar antes das 10, não vai dar para ir tão longe. Mas John Knox, resumo de John Knox. John Knox é o pai do presbiterianismo na Escócia.
Esse homem foi tão importante na Escócia no período da Reforma que ele, em determinado momento, a Escócia, sendo católica romana, em determinado momento, por meio de John Knox e de outros teólogos e pastores da época, aceitou, na verdade, convidou John Knox para que pudesse, então, promover uma reforma teológica, não só na igreja, mas na instituição da Escócia. Ou seja, a Escócia, em determinado momento, deixou de ser católica romana, igreja de Estado, para ser presbiteriana, igreja de Estado. A Escócia foi um país que a religião principal era presbiterianismo, não só nas igrejas, mas também na instituição como todo. John Knox foi um homem que produziu muito isso, que trabalhou muito para isso. Meus irmãos, essa parte aqui eu vou pular, porque eu quero trabalhar com vocês amanhã. Vou pular para a quarta e última parte, para 10 minutinhos de finalizar. Por quê? Princípios básicos da reforma. Passa para mim. Esses próximos slides, eles são estritamente teológicos. Esses próximos slides aqui, eles vão falar de teologia pura. Ok? Nada social, nada econômico. Teologia, dogma. São os 5 solos. Ok? Esses aqui, ó. Vou pular aqui. Ok? Os 5 solas. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fides, né? Que nós já conhecemos. Esses slides que eu pulei, eu vou deixá-los para amanhã. E amanhã nós vamos trabalhar especificamente a teologia, o impacto teológico da reforma. Ok? Vamos nos atentar somente a isso. E nós vamos passar pelos 5 solas e a sua aplicação para a igreja no Brasil hoje. Tudo bem? Então eu vou pular essa parte dos aspectos teológicos e vou partir para o último ponto para a gente encerrar, que é a contra-reforma. A Igreja Católica não ficou em silêncio. Ela não ficou parada. Ela deu uma resposta aos protestantes. Tá bom? Essa resposta se chamou contra. O que foi a contra-reforma? Passa para mim, por gentileza. A contra-reforma foi um movimento da Igreja Católica com qual objetivo? De oposição cerrada ao protestantismo, com o intuito de parar o avanço da reforma protestante ao longo da Europa. Então, a contra-reforma foi um movimento em que a Igreja Católica se fez oposição pública aos protestantes. Assim, oficial, tá? Nós estamos oficialmente em oposição a vocês, tá bom? Isso foi a contra-reforma. Como que ela aplicou a contra-reforma? Só vou citar para a gente caminhar para o encerramento. Como que ela aplicou a oposição contra os protestantes? Primeiro, com a Companhia de Jesus. Ouviram falar da Companhia de Jesus? Jesuítas, muito conhecidos, Brasil. Os jesuítas foi a primeira articulação da contra-reforma contra os protestantes. Inácio de Loyola é o pai dos jesuítas. Qual foi o objetivo dos jesuítas? Irmãos, preste atenção, mais 4 slides e a gente termina. O objetivo, os jesuítas eram focados em educação, e isso é fato, tá, irmãos? Os jesuítas eram muito bons em educação, desde o básico, desde ensinar alguém a ler. Eles foram muito práticos nisso, no mundo inteiro, tá, irmãos? Há uma dívida muito grande do mundo com a parte da educação feita pelos jesuítas. Mas não só isso. Os jesuítas fizeram frente, combate duro ao movimento protestante. E mais do que isso, os jesuítas foram a agência missionária de Roma contra o avanço do protestantismo. Os jesuítas foram juntados, treinados e espalhados pelo mundo para levar a fé católica. É por isso que você vai ver a fé católica romana em vários lugares do mundo, literalmente. Quem levou? Principalmente nessa época, os jesuítas, tá bom? Então essa foi um primeiro meio, um primeiro caminho que a contra-reforma usou para barrar o avanço do protestantismo. Eles fizeram votos de pobreza, se os irmãos conhecerem um na rua assim, eles fizeram votos por castidades e eles têm obediência radical ao Papa. Segunda arma, assim, no sentido de ferramenta contra
Os protestantes, o Concílio de Trento, irmão, rapidamente, o Concílio de Trento foi o seguinte: os protestantes apareceram, mexeram com a estrutura de Roma, Roma realizou um concílio, onde os bispos, os magistérios, o clero, o papa se reuniram para debater acerca dos protestantes e o que fazer contra eles, tá bom? Concílio de Trento. Resumidamente, o que ocorreu, o que foi definido nesse concílio de Trento? Existem documentos, tá, meus irmãos, até hoje que a gente pode consultar. O que foi definido lá em oposição aos protestantes? Primeiro, a justificação de um pecador é por graça e obra. Eles reafirmaram isso. Segundo, a autoridade da Escritura e da tradição católica em pé de igualdade. Reafirmaram isso. Terceiro, batismo infantil para regenerar os efeitos do pecado. Os irmãos sabem que o batismo de infantes, ele é regenerativo, ou seja, ele salva. É por isso que uma criança precisa ser batizada na Igreja Católica, porque ela precisa que seus pecados sejam regenerados, tá bom? Então, batismo regenerativo. E eles também elaboraram a doutrina de forma mais concisa dos 7 sacramentos. E também voltaram a reafirmar a validade dos livros apócrifos, que os protestantes rechaçaram, porque nem os judeus aceitavam e nem a igreja primitiva aceitavam os livros apócrifos. Então a igreja primitiva rechaçou. Quando houve a reforma, eles tomaram de volta, e agora na contra-reforma eles deram ênfase. Os livros apócrifos precisam estar na Bíblia, não pode ser retirado. Então essas foram as conclusões do Concílio de Trento em contraoposição aos protestantes. Outro ponto importante é que eles proibiram as indulgências, porque foi muito feio, foi feio demais, então eles mesmos sentiram o peso. Os bispos passaram a ter menos luxos, porque eles recebiam muita oferta, eles desfrutavam, meus irmãos, várias coisas, e até feias, tá? Como dias, algumas coisas pesadas. Tem quadros que retratam isso. Foi proibido isso, e começaram-se a ter seminários, tá? Seminários para preparação para o sacerdócio. O penúltimo slide para nós sobre esse ponto é que uma terceira ferramenta que a Contra-Reforma usou contra os protestantes foi a Inquisição. Os irmãos já estudaram sobre a Inquisição? Querido, a Inquisição foi o uso da força militar pela Igreja Católica Romana contra os protestantes. Inquisição tem a ver com força militar, o uso, tá? Por quê? Porque os impérios, os reis, eles se submetiam à Igreja Católica Romana, aos papas. Eles eram católicos também. Então, os protestantes foram considerados hereges. E na época do período medieval, o que era feito com os hereges? Queimados. Só que agora eles não foram só queimados, porque haviam exércitos, havia força bruta, militar. Então, o Império Católico Romano começou a atacar os protestantes por meio da força militar. E aí, houveram batalhas sangrentas contra verdadeiras chacinas que estão escritas nas páginas da história. Coisas de eventos com milhares e milhares de protestantes sendo mortos por causa da Inquisição. São páginas sangrentas que até os próprios católicos romanos afirmam. Foi a época de sangue, porque os protestantes porque os protestantes protestaram contra a Igreja Católica Romana. Queridos, até no Brasil, no século XVIII, nós temos documentos de eventos da Inquisição por aqui, tá? Pelo menos no século XVIII houveram alguns fatos. Então, a Inquisição foi a terceira ferramenta que a Contra-Reforma usou contra os protestantes. O avanço dos protestantes. Força militar. E a última ferramenta da Contra-Reforma foi o Index. Alguém já ouviu falar no Index? Fala assim para mim. Ninguém ouviu falar no Index? O Index era um documento onde tinha uma lista de livros que eram proibidos, que os católicos
pudessem ler. Esses são livros proibidos. E havia uma lista. Você pode imaginar o que era composta essa lista, não é? Então, era uma medida que estabelecia quais livros eram contrários à fé católica que deveriam ser não só proibidos, mas também queimados. Isso ocorreu, tem fotos, tem vídeos, fotos, quadros, documentos, não havia ainda vídeos. Não sei, vai que aparece, né? Mas isso, qualquer criança na escola tem acesso a isso. Livros eram queimados. Mas tem um ponto, não eram só livros cristãos protestantes. Era qualquer livro que fizesse oposição à Igreja Católica Romana. Por exemplo, livros de ciência, livros de história, de filosofia, que tivesse alguma coisa contrária ao pensamento romano, eles eram proibidos de se católicos pudessem ler, que pudesse ser circulado, e não só isso, se fossem achados, eles eram queimados. Isso é uma forma beligerante de combater uma ideia. Queime livro. Como comunistas adoram isso. Comunistas fazem. Adotar essa prática, infelizmente. Irmãos, todos os escritos protestantes, versões da Bíblia, as traduções, lembra o que eu falei? Coisa linda, inglês, suíço, italiano, alemão, todos foram protestantes. Todos os livros tinham qualquer assinatura protestante. Esse período é conhecido como obscurantismo. Nas escolas, os alunos aprendem sobre isso, sobre o obscurantismo religioso e cultural. Foi um período de trevas sobre a ciência, cultura, intelectualidade. Foi um período curto, mas foi um período obscuro, porque tudo ou era proibido ou era queimado, aquilo que não compactuava com os ideais romanistas. E alguns apontamentos finais, 2 slides que eu vou ler e nós concluímos nossa palestra. 10 horas, obrigado por você ter aguardado. Meus irmãos, 2 apontamentos finais. A história da reforma nem sempre é agradável e inspiradora. Tem aspectos que nós lemos aqui, que foram duros, que foram cruéis, que foram tristes. E não só dos protestantes, mas também dos opositores. As páginas da história da reforma, tem muita coisa lá. E é difícil. Período muito conturbado também nesse sentido. Ou seja, nem tudo lá é agradável. Inspirador, porque nem tudo que está lá deve ser copiado na história da reforma. Não estou falando só da parte nossa, mas tudo que ocorreu, tá bom? Nem tudo lá é inspirador. Como eu acabei de citar alguns fatos. Então nem sempre é agradável e inspirador. Por causa das profundas conexões entre elementos religiosos e políticos. Esse período foi marcado por muita violência em nome da fé, irmão. Muita violência. Também, em algum momento, até os protestantes. Lembra, anabatistas? Eles foram para a guerra também. Espada e bala e arma. Eles foram literalmente para a guerra em alguns momentos. Houveram muitos problemas bélicos também em nome da fé. Porque a religião é uma coisa muito importante para as pessoas. As paixões que desperta podem se tornar terrivelmente destrutivas. Os erros cometidos nessa área, escutem bem, irmãos, os erros cometidos nessa área por diferentes grupos do século XVI e XVII nos servem de advertência e de estímulo para a prática da caridade cristã, da tolerância, conforme o exemplo de Cristo. Nós devemos ser estimulados a olhar para essa parte mais escura e praticarmos mais a caridade cristã e a tolerância, conforme o exemplo de Cristo. Podemos, sem abrir mão de nossas convicções, respeitar os que pensam diferente de nós. Isso é um aspecto interessante. Outro apontamento, para eu concluir, ao mesmo tempo, você tem a parte mais sombria, né? Essas coisas difíceis, mas que estão lá na história. Por outro lado, nos impressionamos com o heroísmo de tantos irmãos nossos da época da pré-reforma e da reforma, por causa de sua fé, enfrentaram muitas provações e até mortes. Por outro lado, existem coisas difíceis e que não devem ser inspiradas. Mas, por outro lado, existem coisas que devem ser imitadas, que nos servem de inspirações
de inspiração, o heroísmo dos pré-reformadores, dos reformadores, daqueles que lutaram para que a palavra de Deus pudesse estar hoje na sua mão como ela está, pelas traduções da Bíblia, suas mortes como martírio. Isso é um heroísmo que nos inspira, irmão, que deve nos inspirar. Isso nós devemos copiar, isso nós devemos imitar. O Evangelho já não exige esse tipo de sacrifício da maioria das pessoas aqui no Ocidente. Mas no Oriente, ainda cristãos, na igreja perseguida, enfrentam e imitam esses heróis da fé. Mas mesmo que a gente não enfrente isso aqui, perseguição de morte física, literal, isso não significa que estamos livres de grandes desafios. Mesmo que não haja uma perseguição física e bélica contra nós, existem outros desafios para nós aqui. Por exemplo, perseguição ideológica, perseguição moral, algum tipo de perseguição religiosa já. Então, existem vários desafios. Os falsos mestres, tem um monte aí, corromper a igreja, a idolatria, percebem? Então nós temos desafios diferentes dos reformadores. Nesse sentido, por causa disso, nós devemos, tal como eles, lutar pela causa do Evangelho. Irmãos, para concluir, viver de acordo com os princípios e os valores do reino de Deus continua sendo uma prova difícil. Não importa o tempo, não importa o lugar, não é? É um desafio, é difícil ser fiel e manter-se íntegro aos valores do reino de Deus. Porém, é necessário para todos os cristãos assumirem esse compromisso. Seja em qual época for, seja em qual lugar estejamos, nós somos chamados, a tal como os heróis da fé, como os nossos irmãos pré-reformadores e os reformadores, a lutar com caridade, lembra? Com caridade, com tolerância pela causa do Evangelho. Nós devemos lutar e nos manter firmes. Eu quero concluir com uma frase que eu quero ler com os irmãos. Esse é Gilbertus Vot, ele é um holandês e ele usou essa frase. Eu quero que essa frase fique para os irmãos, para nós como igreja de Cristo. Diz assim, em latim seria Ecclesia Reformata et Semper Reformanda et. Ou seja, igreja reformada. Vamos ler todo mundo junto? Consegue? 1, 2, 3 e... Ou seja, não parou lá. Esse é o desafio para nós hoje. Continuar sempre reformando para a glória de Deus. Obrigado por ter ficado até o final. Amanhã a gente vai ter outros períodos. Eu vou poder até responder pedidos se vocês quiserem. O horário não permite agora. Mas Deus abençoe você e vamos avançar. Amém, irmãos? Amanhã, 3 horas, nos reunimos aqui num bate-papo. Aí vai ser uma roda mesmo, vai ter petiscos para a gente comer, bem no informal mesmo. Vai estar aqui o pastor Gui, vai estar o pastor Samuel, vai estar eu para responder as perguntas. Então, eu já vou dar um desafio para os seminaristas. Temos 3 seminaristas aqui, né? Já façam perguntas, já escrevam umas 10 perguntas